Imagine a seguinte situação. Você está indo para o seu trabalho, para casa, passa na mesma rua em frente a uma estação todos os dias, seguindo a sua vida, seguindo a sua rotina, quando de repente uma locomotiva despenca dessa estação. Meio absurdo, inacreditável? Mas não, isso aconteceu e foi registrado com essa foto, que talvez seja do acidente ferroviário mais famoso do mundo. Bora conhecer essa história? No dia 22 de outubro de 1895, sai da estação de Grenville o Montparnasse Express, um trem de passageiros com destino a Paris, França. Mais especificamente falando, o destino era a Gare Montparnasse, uma das 7 grandes e importantes estações da capital francesa. O trem era formado por uma locomotiva de rodagem 240, numeração 721, 3 carros bagagens, um carro correio e 6 carros de passageiros, transportando 131 passageiros. A viagem era uma rotina da ferrovia, porém naquele 22 de outubro, esse trem estava atrasado. Com medo de sofrer punição ou sanções, o maquinista decidiu tentar recuperar o atraso ao longo do percurso, acelerando ao máximo a sua locomotiva e o seu trem. O trem entrou acima da velocidade permitida na estação. Mesmo o maquinista tentando aplicar os freios, eles não foram suficientes para parar o trem a tempo, o que levou o trem a ultrapassar o final de linha, cruzou o saguão da estação, que tem cerca de 30 metros de comprimento, e só parou após derrubar a parede da estação e cair de uma altura de cerca de 10 metros na Place de Rennes. Apesar da destruição, os ocupantes do trem tiveram ferimentos leves e não houve nenhuma vítima na estação. Porém, infelizmente, a única vítima foi uma mulher que estava do lado de fora da estação, estava aguardando seu marido, um jornaleiro que trabalhava nas redondezas, e foi atingida por escombros da estação. Após os fatos, a polícia francesa levou cerca de 48 horas para poder investigar e liberar o local para a retirada do trem e da locomotiva. Após a polícia francesa concluir as investigações, o maquinista foi condenado a 2 anos de prisão e a pagar uma multa de 50 francos, por conta da sua imprudência pelo excesso de velocidade. Além dele, foi indiciado também um guarda-freios, que durante as investigações constatou-se que ele estava mais preocupado com o trabalho burocrático do que ficar atento à sua função. A locomotiva, apesar da imagem, ela sofreu pequenos danos, sendo reparada e posta de volta ao tráfego. E como é que a gente chegou na foto? Após as 48 horas que a polícia levou para fazer as investigações, ou seja, tratou tudo como uma cena de crime, isolou a área para que ninguém pudesse mexer, a polícia liberou a companhia para poder fazer a retirada dos carros de passageiro e da locomotiva. Só que tinha um grande porém. Como é que eles iam fazer isso? Eles fizeram pelo menos 2 tentativas. A primeira falhou e a segunda deu mais certo. Mas até se fazer isso, o trem, a locomotiva ficou pendurada naquela posição que vocês viram na foto. E isso despertou como fugir da rotina de todo mundo. Despertou uma grande curiosidade, várias pessoas foram lá. Inclusive um estúdio de fotografia, que no caso é o do Levy & Sons, que tirou a foto que entrou para a história. Essa imagem ela impactou muito a cultura pop. Sendo presente em capa de discos, influenciou também um trecho de Thomas e seus amigos. E aqui no Brasil, nós também temos um local que reproduziu o acontecido, que é o Mundo a Vapor lá em Gramado. Já a estação continua ativa até hoje, atendendo aos cidadãos parisienses, com serviços de trens locais e regionais, inclusive sendo um dos pontos de partida do trem-bala francês. E aí? Gostou de conhecer essa história? Curta, comenta, compartilhe e não se esqueça de ativar o sino. Um forte abraço e até a próxima!